humano, né? Ele transforma, ele liberta, ele faz do homem um mais vil pecador. Sem perda de tempo, eu quero estar meditando nesta noite em Juízes. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Juízes capítulo 6, apenas um versículo, uma palavra revelada de Deus para os nossos corações nesta noite. Tenho certeza que você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui como pessoas religiosas, pessoas que estão querendo passar os seus horários vagos da noite. Eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite porque tem um compromisso com Deus, Criador dos céus e da terra. E a palavra revelada de Deus para os nossos corações está aqui em Juízes capítulo 6. Eu quero meditar apenas o versículo 14. Aliás, o 13, apenas o versículo 13. Perdão, irmãos, 12, capítulo 6, no verso 12. Versículo 12, apenas esse versículo, quando Deus fala para Gideão, dizendo: então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero nesta noite estar trazendo uma frase para ajudar nós memorizarmos e entendermos o que o Espírito Santo tem para o meu e o seu coração nesta noite. Eu quero que você vá para a sua casa com esta frase na sua mente: eu nasci para vencer. Aleluia. Amém? Eu nasci para vencer. Por que nós devemos estar tendo esse pensamento positivo, está trazendo esta frase como lema para a nossa realidade? Porque nós estamos vivendo, irmãos, em uma época em que as dificuldades só têm aumentado. As contas de problemas só têm aumentado a cada dia. São problemas inusitados que aparecem no nosso dia a dia, mas que nós devemos estar com esta convicção que eu e você fomos chamados para vencer. Nós estamos vivendo, acredito, o período da pandemia. Estamos quase findando, né? Acredito, depois que chegar a vacina, essa pandemia, essa doença maligna vai cair por terra e nós vamos continuar, na verdade, vitoriosos na presença do Senhor. E a verdade é que muitas pessoas estão aí em uma situação caótica. Quantas pessoas têm desanimado da sua caminhada? Quantas pessoas têm desanimado da sua fé? Desistiram, não querem mais ir para a igreja. Mas eu louvo a Deus pela presença de cada crente, de cada pessoa que está aqui nesta noite. Isso só mostra que eu e você, nós estamos de cabeça erguida. Os problemas vieram, as dificuldades estão sempre aumentando, mas nós estamos de cabeça erguida, acreditando que nós fomos chamados para vencer. Eu quero que você acredite que você não veio por um acaso, que Deus não te chamou para você ficar cabisbaixo. Deus não nos chamou para nós ficarmos em uma situação de muitas pessoas ficam tristes, desanimadas, se lamentando. Você, nós nascemos para vencer. Deus, irmãos, é um Deus tão fiel que Ele deixou na sua palavra algo tão especial para nós trazermos de lição para a nossa vida. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração esta palavra, eu comecei a imaginar algumas situações que nos fazem ou que nos prive de estar vivendo uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida de santidade, uma vida de prosperidade. Sempre o ser humano está enfrentando as dificuldades, está enfrentando os desânimos, está enfrentando todas as situações, as adversidades têm vindo de encontro às nossas vidas. Mas o que nós devemos entender, irmãos, que Deus nos chamou para nós vencermos. As pessoas usam e começam a dizer: não, eu acredito que eu não vou mais conseguir aquilo que eu pensava em conseguir. Mas nesta noite nós estamos aqui com a nossa fé alicerçada em Deus. E a mesma lição que nós tiramos deste homem chamado de Gideão. Esta palavra só vem para fortalecer a nossa fé. Se a gente for analisar a história de Gideão, ele viveu um período de crise. Diz a Bíblia, a história nos conta que Israel foi um povo que passou por diversas situações. E uma dessas situações que eles estavam vivendo
era o castigo de Deus na vida deles. O povo de Israel estava sendo entregue na mão dos midianitas, devido à sua rebeldia, devido à sua falta de reconhecimento do Deus verdadeiro, do Deus que tinha tirado eles do Egito, da mão de Faraó, da mão daqueles que os oprimiam. Diz a palavra do Senhor que chega um certo tempo que aquele povo começa a se distanciar do Deus verdadeiro. As pessoas começam a acreditar em outros deuses, num Deus Baal, em um Deus que não tinha capacidade nenhuma de fazer algo por eles. O povo de Israel estava esquecendo do Deus que tinha tirado eles do Egito, que tinha abrido o mar vermelho para eles passarem. Foi muitas maravilhas que Deus realizou no meio daquele povo. Mas diz a palavra do Senhor que o povo parece que esqueceu, o povo não estava mais se lembrando. E no lugar de adorar o Deus verdadeiro, eles agora estavam adorando ao Deus Baal. Diz a história que o pai de Gideão chegou até construir um altar para o Deus Baal. Olha que situação, irmãos. Mas chega um momento que Deus não suporta e por 7 anos entrega o povo de Israel na mão dos midianitas, a ponto deste povo começar a padecer, perder as suas riquezas, perder os seus gado, perder as suas plantações, a ponto deles passarem necessidade. O povo de Israel estava vivendo em uma situação que eles não podiam mais plantar trigo, eles não podiam mais criar animais, vacas, carneiros. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos midianitas. Todas as vezes que eles estavam ali colhendo seus trigos, diz a história que vinham os midianitas, vinham os amalequitas, vinha o pessoal do Oriente e levava, vinha em multidões. Diz aqui a história que eles vinham em grande multidão com gafanhotos e levavam tudo que o povo de Israel tinha. E diz o versículo adiante que eles começaram a passar uma grande pobreza. O pessoal começou a passar uma grande dificuldade a ponto deles correrem para os montes e começar ali a preparar covas para se esconderem dos seus inimigos. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa história é que Gideão, ele foi um homem escolhido para fazer a diferença naquela situação. Eu quero abrir um parêntese nesta noite e dizer que você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo de tantas dificuldades. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas o Espírito Santo me manda dizer nesta noite que você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer diante de tantas dificuldades que os oprimem. Nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo que as pessoas só andam cabisbaixo. Se você for fazer uma análise, você vai observar que as pessoas estão desanimadas. Os problemas têm afetado a vida das pessoas a ponto delas perderem a esperança, perder a sua expectativa que vai vencer. Mas nesta noite, Deus, como nosso Deus verdadeiro, Ele nos chamou para vencer. Ele te chamou para vencer, não importa a situação que você esteja passando, mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te dar a vitória. A Bíblia diz que Gideão não se conformou com a situação que o povo de Israel estava vivendo. Uma situação de pobreza, uma situação caótica, a ponto que eles não suportaram e precisaram clamar ao Senhor. Diz a palavra que quando eles clamaram ao Senhor, Ele agora manda um profeta e começa a relembrar o que Ele tinha dito na sua palavra, o porquê que eles estavam passando por aquilo. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que Deus, Ele quando nos prova é porque Ele quer algo, quer destacar algo em nós. Quando Deus, Ele nos prova é porque Ele quer que nós percebamos algo que não está certo. Quem sabe o nosso desânimo, quem sabe que aquilo que nós estamos passando é porque nós não estamos buscando a Deus verdadeiramente. Quem sabe que essa dificuldade está vindo sobre as nossas vidas porque nós estamos esquecendo de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava esquecendo do Deus Criador dos céus e da terra. Mas Gideão, uma coisa interessante que eu achei nessa história, é que Gideão, ele não se conformou com essa situação.
a maioria das pessoas estavam entregues a essa situação. O povo aceitava viver dependente ou vivendo escravizado pelos midianitas, a ponto deles correrem para os montes. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Gideão, ele tomou uma decisão de não aceitar essa situação, a ponto dele, no lugar de correr para os montes, fazer covas, mas pelo contrário, ele foi até um lugar chamado lagar, um lugar que era preparado para colher uva, colher o fruto, o vinho. E diz a palavra do Senhor que quando Gideão estava ali colhendo aquele trigo, porque ele não podia ficar mais no lugar apropriado, porque vinha os midianitas e levava toda a sua colheita. Mas diz a palavra do Senhor que agora Gideão está ali no lagar, em um lugar que não era um lugar apropriado. Todo o processo de uma colheita de trigo não era fácil, precisava estar em um relento, precisava estar em um lugar com ventilação para tirar toda a sujeira, todo o bagaço que havia ali naquele trigo. Mas Gideão não aceitou essa situação. Ele foi para esse lugar chamado lagar, e quando ele estava ali colhendo, limpando aquele trigo, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor chega até ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, igreja da Rua da Bênção. Não pense que vocês estão só, mas Deus está com vocês, Deus está conosco para nos dar vitória. Quando o anjo do Senhor chega até Gideão e começa a falar para ele que Deus era com ele, uma coisa interessante, irmãos, que Gideão ele não percebeu que o anjo estava elogiando ele. É tão interessante que quando o anjo fala e disse o anjo a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Observe, irmãos, que Gideão ele não agradeceu ou ele falou algo muito obrigado, mas interessante que ele começou a se lamentar. Se Deus era com eles, por que eles estavam passando por essa situação? É interessante que ele só fez, olha o que ele se lamentou. Então o Senhor olhou para ele no versículo 13, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Deus, nessa noite, irmãos, o Espírito Santo fala aos nossos corações que não é hora de nós focarmos na dificuldade, não é hora de nós focarmos na situação que parece estar difícil, que parece que a coisa não vai fluir, parece que nós não vamos alcançar a bênção. Mas nesta noite, Deus, Ele quando fala, Ele promete. Se Ele falou que vai te dar vitória, você só precisa acreditar. Uma coisa interessante é que Gideão, ele não aceitou aquela situação. Ele tomou uma posição. E o que é que Deus quer de nós nesses últimos dias? É que nós tomamos uma posição na sua presença. A verdade é que muitos crentes, irmãos, infelizmente, têm aceitado a sua vida raquítica, uma vida de pobreza espiritual. Quando a gente pergunta como está, irmão, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e começa a se lamentar, começa a se maldizer. Mas nesta noite, Deus, o Espírito Santo fala aos nossos corações que Ele é conosco, que Ele te chamou para vencer, que você não foi chamado para ficar nessa situação de cabeça baixa. Você foi chamado para bradar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai triunfar na presença do Senhor. Ainda que venham os seus inimigos, ainda que venham as dificuldades, mas creia que Deus está conosco para nos dar vitória. Gideão, ele só foi vitorioso. Gideão, ele só foi escolhido porque ele não ficou cabisbaixo, porque ele não aceitou aquela situação. Ele tomou uma posição na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Deus, irmãos, Ele nos desperta a nós tomarmos uma posição na sua presença. Deus, Ele quer nos chamar a atenção e mostrar para você que Ele é fiel nas nossas vidas. Que nós não devemos se lamentar diante desta dificuldade. Porque quando nós nos lamentamos, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus não vai poder nos ajudar. Quando nós estamos se lamentando, se maldizendo ou murmurando, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus não vai nos socorrer. Mas Gideão, ele nos traz uma grande lição nesta palavra. Que ele estava ali acreditando que Deus iria fazer alguma coisa. Uma coisa interessante também que eu percebi na vida de Gideão é que ele tinha no seu coração ainda um temor, porque Deus tinha feito maravilhas no passado. E ainda que a maioria estava se envolvendo com outros deuses, mas Gideão não. Gideão estava na brecha. Nós precisamos estar na brecha nesses últimos dias, irmãos. Se nós queremos receber a bênção, se nós queremos receber o socorro de Deus, nós precisamos estar na brecha. Nós precisamos estar na posição. Nós precisamos tomar uma posição e dizer: Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Ainda que pareça que está demorando, como estava aqui o povo de Israel por 7 anos. Eles estavam vivendo escravizados. Mas Gideão, ele sempre acreditava, ele sempre esperava que Deus iria agir na vida deles. E foi quando o povo de Israel começaram a clamar ao Deus dos céus. Foi aí que Deus enviou um profeta para eles. E agora começa a falar de tudo que Deus tinha dito que iria fazer. Diz a palavra do Senhor que quando Deus recebe ou quando Deus ouve a súplica daquele povo, Deus agora levanta Gideão no meio daquela nação. Um homem tão pequeno, um homem tão que se achava uma pessoa incapaz de livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Mas olha o que Deus disse para Gideão. Observe que quando o anjo fala para Gideão, e Gideão começa a se lamentar, mas Deus, ele falou para ele, olha o que diz o versículo 15. E ele lhe disse, o 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus estava dizendo para Gideão que aquela atitude dele foi aprazível para Deus. Aquela atitude de Gideão de não se conformar com aquela situação, de estar vivendo a pobreza, foi tão interessante que Deus agora escolhe Gideão. Mesmo Gideão não acreditando que ele seria capaz de vencer os seus inimigos, de vencer os midianitas, de vencer os amalequitas, mas Deus agora diz para ele que Deus iria com eles. O que eu quero, irmãos, nesta noite resumir esta mensagem é dizer para nós que Deus era conosco para nos dar a vitória. Deus, ele nos chamou para nos dar a vitória. Ainda que esta dificuldade venha sobre a sua vida, mas não fique cabisbaixo, não fique desanimado, não fique preocupado. Acredite que Deus está no controle da situação. Acredite que é o mesmo Deus que deu a vitória a Gideão e aos 300 ao povo de Israel. Nós também somos escolhidos de Deus. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para bradar, para cantar, para levantar a bandeira da vitória. Não pense que esse problema veio para te envergonhar. Não pense que esse problema veio para te frustrar, não. Esse problema veio para glorificar o nome do Senhor. Esse problema vai se transformar em uma forma de Deus demonstrar que Ele é fiel na sua vida. Que Deus vai fazer coisas grandes que você nem imagina. Não dá mais para nós falarmos sobre essa história, mas o que nós devemos resumir dizendo que assim como Deus escolheu Gideão para vencer, nós também fomos chamados nesta geração para vencer. Ainda que as pessoas estejam aí desacreditando de tudo e de todos, nós estamos acreditando em um Deus que pode todas as coisas. Ainda que as pessoas digam: mas se você é um crente, por que você está passando por isso? Sabe por quê? Porque é através desse problema que Deus vai mostrar que Ele é Deus na minha vida, que Ele é Deus nas nossas vidas.
Ainda que o mundo não acredite, mas nós estamos acreditando. Ainda que o mundo esteja desesperançado, nós estamos com a esperança de pé, porque Ele é que nos dá a esperança. Vamos continuar, irmãos, com a nossa fé alicerçada no Deus Todo-Poderoso, que assim como Ele deu vitória a Gideão, eu tenho certeza que Ele também vai dar vitória ao povo daqui, da Rua da Bênção, do nosso campo, da nossa nação, de todos aqueles que estão acreditando, que estão confiando no Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Que o Espírito Santo venha nos fazer lembrar esta palavra. Não importe a situação, só lembre que você, que eu, que nós temos um Deus, que Ele faz de nós um vencedor. Que nós somos vencedores em Cristo Jesus, e o nome do Senhor será sempre glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Peço aos irmãos que continuam orando por nós ali no São Francisco, no sítio da Conceição, e eu tenho certeza que juntos nós venceremos, porque Ele é fiel. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a nós. Meus irmãos, boa foi essa palavra. Que Deus abençoe o irmão Joel, Deus abençoe a vida, seu ministério, sua família, e que sempre que eu chamar isso aí conosco aqui para trazer a mensagem de Deus para nossos corações. Irmãos, que você venha colocar essa mensagem no seu coração em prática. Mais uma vez eu falo, o que muda a vida do cristão não é somente ouvir a palavra, mas praticar todos os dias. Eu gosto muito de falar sobre isso. Praticar a palavra de Deus, não somente ser ouvintes esquecidos, mas praticar a palavra do Senhor a cada dia em sua vida. Amém? Irmãos, neste momento eu vou estar orando por vocês, por sua vida. Só alguns avisos: amanhã temos, sábado, temos trabalho com a senhora na sede, 9 da manhã. Você que a senhora esteja amanhã presente para cultuar o Senhor. À noite também, às 7 da noite, temos trabalho com a cidade. Você que é jovem, que é adolescente, será também para estarmos juntos em comunhão. E domingo pela manhã é EBD. Não falta, irmão, porque o cristão só aprende se estudar, se sentar para ouvir e estudar. Amém? E a escolinha é um ensino teológico para cada um de nós. O cristão precisa crescer espiritualmente, também em conhecimento, como Pedro fala, crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Então não falta a escolinha. À noite também temos culto ao Senhor Jesus Cristo, às 6 da noite, na sede, às 9 horas. Amém.